Fala, rapaziada, beleza aí com vocês? Então, pessoal, vou começar a aula de hoje pela correção da atividade que eu tinha solicitado para vocês fazerem da página 27, que é referente aí o texto 1808, 1810, abertura dos portos e a regulamentação do comércio do Brasil, tá certo? Com vocês eu não pedi para vocês fazerem a 29, eu pedi também. Se alguém puder falar aí para... Então vamos dar início. Né? Porque teve uma sala que eu não acabei não pedindo, mas acho que para a partir de vocês já tinha solicitado. Então vamos lá, abram aí a apostila. Abram aí a apostila na página 27. Bom, a página 27 é certeza que eu pedi, esqueci de anotar, preciso... Então vamos lá. Duda, você respondeu a primeira questão que fala o seguinte. Vamos então começar a partir disso. Leia as principais medidas da Carta de Abertura dos Portos do Tratado de 1810 e responda as seguintes questões. 1. Essas medidas conferiam vantagem aos produtos ingleses. Quais eram as vantagens? Você respondeu? Respondi, senhor. O que você respondeu? Eu coloquei: a abertura dos portos marcou o fim do pacto colonial. Isso quer dizer que as nações amigas de Portugal não precisariam passar seus produtos pela alfândega deste país. Consequentemente, a Inglaterra conseguia comercializar direto com as colônias. Aqui, então, se falou bem sobre a questão da Inglaterra poder expandir os seus comércios, seu comércio, tá? Mas aqui também é interessante você colocar a outra parte, que é em relação aos tributos, né? Que a Inglaterra acabava pagando menos tributo do que um produto inglês acabava pagando menos imposto do que um produto até mesmo português e por aí vai. Que é esse trecho aqui, deixa eu ver. Ó, na parte Tratados com a Inglaterra, em 1810, no segundo parágrafo, a gente tem aqui, ó, o primeiro garantia vantagens comerciais aos produtos ingleses, com as menores taxas, 15%, em relação aos portugueses, 16%, nos gêneros secos, né? Então, aqui, além de expandir, né, o seu comércio, você tinha também a questão dos ingleses por terem uma tributação menor, tá certo? Mais alguém respondeu e quer colocar? Alguma dúvida em relação a essa primeira? Carlos, você respondeu a segunda que fala:
Qual foi o efeito dessas medidas de favorecimento aos ingleses para a economia no Brasil? Pois, sou eu, senhor? Isso, Eu coloquei assim, A2, não é? isso. Coloquei. Os efeitos de favorecimento para os ingleses ajudaram muito na economia do Brasil para a transformação do Brasil em um grande comércio. Nesse caso, Carlos, o que nós temos? Com o privilégio dos produtos ingleses, né, o produto inglês vai entrar no Brasil muito barato. Isso vai acabar desmotivando o desenvolvimento da indústria brasileira, que vai atrasar a industrialização. Então, o efeito principal foi justamente isso, o atraso da nossa industrialização, porque não teria como fazer a mesma mercadoria num valor competitivo, já que os caras pagavam bem menos impostos do que o normal, tá certo? Então, aqui a resposta deveria ser essa. Tá bom, senhor. O atraso do quê, senhor? O atraso da industrialização. Ah, tá, obrigado. Porque não fazia... qual que é a visão aqui? Vamos supor, eu sou um comerciante, eu sou brasileiro e tal, eu quero construir uma indústria de tecido, certo? Vamos só para falar que é o principal produto aqui que os ingleses também tinham. Só que até eu montar a minha indústria, começar a produzir, eu tenho que buscar o algodão e tudo mais. Vamos supor que um metro do meu tecido de algodão custe R$ 10. Olha, e aí, isso sendo uma produção nacional e tal. Mas só que a dos ingleses vai custar 5, 4, entendeu? Então, assim, obviamente que as pessoas vão começar a vão comprar dos ingleses. Então, isso acabou desmotivando a industrialização no Brasil. Se o pessoal vai comprar dos ingleses mesmo, por que eu vou fazer isso só para tomar prejuízo? Entendeu? Basicamente é essa a ideia. E aproveitando aí, Andressa, você respondeu a 3? Qual medida do Tratado de Amizade revelava a posição inglesa em relação ao trabalho escravo? Eu não fiz essa não, senhor. Não? Deixa eu ver. Bia, você respondeu? Não, senhor. Hã? Não. Davi, você respondeu? Miguel, você chegou a responder essa daqui? O bom que a gente vai chamando não está respondendo, a gente sabe que deve estar voltou a dormir, né? Senhor, não consegui responder essa, não. Não conseguiu? Não. Tá, beleza. Deixa eu ver. Luana, você conseguiu responder essa daqui? Ninguém conseguiu responder? Eu, senhor, posso? Pode? E os ingleses eles eram contra o trabalho escravo, porque com os trabalhadores assalariados aumentava o consumo. Não, essa até aí está certo. Só faltou então você completar que no Tratado de Paz e Amizade não poderia chegar no Brasil escravos que fossem oriundos de outra região sem ser as das colônias portuguesas. Tá? Em outras palavras, o tratado ele limitava o tráfico de escravos às colônias portuguesas. Como assim, professor, que eu não entendi? Vamos pegar. Tem lá, vamos supor, um país na África, porque os escravos eles vinham da África e tal. Então, vamos lá, vamos supor a Argélia. Tá? A Argélia, olha, tem um mercador de escravo argelino e ele quer trazer os escravos dele para o Brasil.
E o Brasil, em 1810, já assinou esse tratado de paz e amizade. Poderia? Não, porque a Argélia não era colônia de Portugal. Ah, mas e o mercador de escravos da Angola ou de Moçambique? Poderia trazer seus escravos? Poderia, porque Angola e Moçambique eram colônias de Portugal. Então, só poderia chegar no Brasil escravos de colônias que eram de Portugal. Fora isso, não poderiam vir. Aqui, gente, em relação à correção desses exercícios, alguma dúvida? Nenhuma? Então, abram rapidamente aí na página 29. Mesmo aqui, se não fez antes, dá para a gente... Aqui na página 29, a gente tem um quadro que tem as medidas que foram tomadas logo na administração de Dom João, e aqui nós temos os grupos sociais, os agentes sociais envolvidos nessas medidas. E daí teria que colocar VDI para vantagem, desvantagem e indiferente. Carlos, você acha que a abertura dos portos foi vantagem, desvantagem ou foi indiferente para os ingleses? Foi desvantagem, professor? Desvantagem. Para os ingleses foi uma vantagem. Lembra? Porque a partir de aí a mercadoria inglesa pode vir para o Brasil, tá? Tem a ruptura do pacto colonial. Nesse caso, é vantagem para os ingleses, desvantagem para os comerciantes portugueses na Europa, vantagem para os portugueses que chegaram com o príncipe regente, Dom João, vantagem para os brasileiros, vantagem para os proprietários de terra no Brasil e indiferente para os escravos. Gente, aqui já resumindo, para os escravos, todas as ações vão ser indiferentes, porque nenhuma ação prática interferiu na vida dele, seja para mal ou para bem, beleza? Aí também, ó, isso que é importante vocês entenderem. No caso, o tratado também de 1810, que é esse que eu quero pegar para mostrar para vocês, também, quem teve vantagem? Os ingleses, porque do resto, tanto os comerciantes, os portugueses que vieram com Dom João e os brasileiros, né, no modo geral, tiveram desvantagem com esses tratados. E os proprietários de terras? Para os proprietários de terra e para os escravos foram indiferentes. Então, veja que como essas duas ações, a abertura dos portos e os tratados feitos em 1810, foram extremamente vantajosos para a Inglaterra. Tá certo, gente? Aí depois os outros aqui não vem muito ao caso ficar comentando. Então, meus queridos, passemos para o conteúdo propriamente dito de hoje. Galera, como vocês podem perceber, a gente está caminhando cada vez que a gente vai se aprofundando sobre a estadia da família real aqui no Brasil, né, a gente vai chegando também na independência do Brasil. Então, percebam que uma coisa vai estar ligada à outra. Isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente, que a vinda da família real está ligada à independência do Brasil. E olha como é legal a questão da história, né? Algo que a gente viu lá atrás, né, no bimestre, volta para fazer sentido. Por quê? Lá no finalzinho do primeiro bimestre e aqui no comecinho do segundo bimestre, a gente viu a Era Napoleônica, viu o Congresso de Viena. Qual será a relação que esses dois têm? Nós já vimos que a Era Napoleônica foi extremamente fundamental e importante para a vinda da família real. Por exemplo, se não fosse Napoleão Bonaparte decretar o bloqueio continental, vocês acham que a família real viria para o Brasil? Muito provavelmente não. Tá? Então, nós temos isso.
Então, já viu as consequências da era napoleônica, do bloqueio continental. E também a gente vai ver um pouquinho a consequência do Congresso de Viena aqui. Então, veja que essa primeira parte aqui, a gente vai focar, hoje, embora a gente esteja falando também do Brasil, mas a gente vai virar os holofotes para Portugal, tá? E buscar relacionar o que está acontecendo com o Brasil. Não sei se vocês entenderam a ideia, mas vamos lá. Então, o que nós temos? Em 1807, a família real portuguesa vem para o Brasil por causa do bloqueio continental, tá certo? Aí, então, as tropas napoleônicas vão invadir lá Portugal. Só que daí, em 1814, nós temos a derrota de Napoleão Bonaparte. Aí, com a derrota de Napoleão Bonaparte, nós teremos a formação do Congresso de Viena. Hoje eu estou um pouco esquecido. Alguém pode me lembrar o que foi o Congresso de Viena? Essa pausa é para vocês responderem, tá? Ninguém lembra? Posso falar, senhor? Pode. Foi uma conferência de vários países europeus. Eu me Isso, lembro disso. isso. Para aperfeiçoar a sua resposta, foi uma conferência entre as principais monarquias europeias. Por quê? Se nós pegarmos o período napoleônico, ele é uma consequência da Revolução Francesa. E, gente, embora Napoleão se coloque como imperador e tenha um governo absolutista dentro da França, né? Porque enquanto ele foi imperador, a gente pode colocar aí que ele tinha quase que os mesmos poderes que o monarca, mas mesmo dentro disso daí, Napoleão ele representava os ideais da Revolução Francesa. Tá? Lembrando que Napoleão ele foi um general que lutou pelo exército da Revolução. Então, as grandes monarquias, elas falam assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para evitar que essas ideias revolucionárias se difundam para a Europa. Tá? Em especial, quando eu falo de grandes monarquias, quais a gente está falando? Em especial, aqui a gente tem três. A Áustria, a Prússia, que posteriormente vai se tornar a Alemanha, e a Rússia, que até mesmo esses formam a Santa Aliança. Mas, então, os caras falam assim, ó, a gente precisa tomar algumas decisões para fortalecer o nosso absolutismo, impedir aqui o avanço das ideias revolucionárias francesas. Tá, pois bem, a gente vai ver que essa ideia do Congresso de Viena não dá certo, porque mais para frente vai se difundir, sim, os ideais iluministas, né? Porque a Revolução Francesa ela foi toda elaborada nos moldes iluministas, então não tem muito efeito essa contenção inicial. Mas, dentro também do Congresso de Viena, surge uma preocupação, que é a seguinte: o que nós faremos com os territórios que foram invadidos por Napoleão? Todos serão considerados países independentes? Como é que a gente vai fazer essa divisão do pão? Ou vai ficar sob o domínio da França, ou algum território vai continuar sob o domínio da França, ou sobre os nossos domínios? Qual que a gente vai fazer? Então, no Congresso, eles desenvolvem um princípio chamado princípio de legitimidade. O que dizia esse princípio? Que seria considerado reino aqueles que já existiam antes das invasões napoleônicas. Como assim, professor? Eu não entendi. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A Espanha não. A Itália. A Itália, nesse momento, não era unificada. Tá? Não era um Estado nacional único. A gente tinha, dentro do que hoje a gente chama de Itália, diversos principados. Aí vamos dizer que, com a invasão napoleônica, esses principados italianos se uniram e formaram a Itália. O que é o Congresso e formaram o Reino Italiano, tá? O que o Congresso de Viena está falando? Olha, nós não iremos reconhecer vocês como um reino, porque vocês não existiam, a Itália como esse reino, como nós estamos vendo aqui, não existia antes das invasões napoleônicas. Então, o que nós vamos reconhecer como reino?
aqueles reinos que já existiam. Então, o Principado de Roma, o Principado de Milão, o Principado de Florença, e por aí vai, voltam a existir. Se depois vocês quiserem se unificar, o problema é de vocês. Mas, para fins práticos, só vai voltar a ter status de reino aquilo que existia antes. Alguém deve estar pensando, tá, professor, mas qual que é a importância disso para o Brasil? Pois bem, o Brasil, qual que era a situação política do Brasil antes das invasões napoleônicas? Alguém me responde? Professor, você fala antes deles entrarem, antes dos portugueses chegarem lá? Antes da família real vir para o Brasil. Qual que era o status do Brasil? Posso responder, senhor? Pode. Ele era colônia, né? Ele era uma colônia, isso mesmo. Então, veja, vamos entender aqui a situação. O Brasil, antes da família real chegar, era uma colônia. Quando a família real chega, ele se torna o quê? Sede da coroa. Ele se torna metrópole, basicamente, tá? Então, teoricamente, o Brasil se tornou parte do reino. O que o Congresso de Viena estava falando, então, para a monarquia portuguesa? Que é, olha, como nós estamos dizendo que nós só reconheceremos como reino o que já existia antes das invasões napoleônicas, nós não reconhecemos o Brasil como sendo a metrópole do reino português. Tá certo? Então, você já começa a ter esse problema. Dom João fala assim, olha, o que eu tenho que fazer, então, para manter a minha coroa? Porque a coroa dele, em Portugal, foi colocada em xeque. Né? Porque, assim, olha, se Dom João está no Brasil e a gente não considera o Brasil como um reino, o que vai fazer com Portugal? Vai assumir uma outra pessoa o governo de Portugal? Vocês conseguiram entender aqui esse dilema, tá, inicial de Dom João. Mas Dom João, ele vai conseguir responder rapidamente essa situação. Por quê? No mesmo ano, o que ele fala? Beleza, gente, vocês não vão reconhecer o Brasil como reino? Vão falar que só vão reconhecer o que já existia antes? Ok, Portugal existia antes, Portugal é um reino. Ok, tá. Agora, após vocês falarem isso, vou formar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Agora, vocês não podem falar que Brasil não é um reino, porque depois disso, porque agora eu estou falando que ele vai fazer parte do reino, porque vocês reconhecem Portugal. Se vocês reconhecem Portugal, e eu estou falando agora a partir desse documento que Brasil faz parte do reino de Portugal e Algarves também, então o Brasil também agora é um reino. Conseguiram entender a lógica aqui? Ou ficou confuso isso? Tranquilo? Então, por que tudo isso, gente? Aqui a gente pode falar assim, que Dom João não estava muito preocupado em voltar para Portugal tão cedo. Né? Ele estava curtindo bem as férias, tá? No Rio de Janeiro. Então, as outras monarquias falavam assim, beleza. Foi uma situação, foi uma saída, né, inteligente. Então, tá, Dom João, você continua aí, então, com a coroa portuguesa. Tá? Então, Dom João, ele manteve a coroa portuguesa. Aqui é interessante que a gente vai ver mais para frente, porque eu também já comentei anteriormente, mas aqui é interessante que Dom João, para manter a sua coroa lá em Portugal, enquanto ele estava no Brasil, ele fala assim, olha, coroa inglesa, coloca um administrador lá para mim, tá? E controla lá a situação política para que eu mantenha ainda meu poder e influência. Tá? Então, ele continua no Brasil, mas ele consegue ter um administrador que mantém ainda a dinastia dos Braganças no poder, na coroa de Portugal. Ok? Aqui, então, na página 29 também, aparece falando sobre a Revolução Pernambucana. É interessante a gente observar que a vinda da família real, a vinda da família real não foi só flores.
tá? Os brasileiros, não foram todos os brasileiros que falaram assim, eba, a família real veio para o Brasil, que mil maravilhas. A gente viu que várias ações que Dom João foi fazendo foi desagradando quem já morava aqui no Brasil, tá certo? Lembra lá a tomada dos prédios e por aí vai. Então, em 1817, no Nordeste, inicialmente em Pernambuco, insurge a Revolução Pernambucana. Tá? Como o próprio nome fala, começa em Pernambuco, depois se espalha para o Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. O que acontece aqui? Esse foi o movimento. Aqui, para quem está acompanhando, eu já estou indo para a página 30. Esse movimento ele foi liderado por diversos grupos sociais dentro do Nordeste. Então, você tinha aí proprietários de terras, que eram os fazendeiros, você tinha comerciantes, você tinha militares, você tinha escravos, diversas camadas da sociedade, né, nordestina participou dessa revolução. O que eles tinham em comum? Qual que era a visão em comum? Eles estavam insatisfeitos com os impostos da coroa. Porque uma coisa que vocês precisam lembrar é que quando a família real veio para o Brasil, nós temos um aumento nos impostos. Né, para poder manter a coroa, né, funcionando, a burocracia estatal funcionando. E o que acontece aqui? Na região Nordeste, a gente vai ter uma predominância maior na produção de açúcar. Na produção de açúcar. E só que nesse período aqui, esses estados não estavam conseguindo produzir bem. Na apostila está falando o que acontece. Então, leiam lá na apostila para falar, para entender melhor. Então, cada vez mais imposto, mais imposto, mais imposto. Esse grupo falou assim, olha, chega, eu não vou ficar aqui pagando imposto para um governo que nem está vendo minha situação, não toma nenhuma medida para me ajudar, nem nada. Então, esse grupo vai pegar, vai se rebelar e vai decretar um governo republicano independente. Independente do quê? Da coroa de Dom João, independente do poder monárquico de Dom João. E é interessante que, embora esse movimento tivesse escravos lutando por ele, não se teve a abolição da escravidão. Então, vejam que, dentro do processo de independência, melhor dizendo, dentro desse contexto no Brasil, não se pensava sobre a abolição da escravidão. Tá certo? Então, vocês já vão percebendo isso, que é uma consequência também da nossa independência. Tem a independência e não se abole a escravidão aqui no Brasil também. Então, deixa eu ver aqui que mais que... então eles montaram essa república e, ok. Aí, o que a coroa fez? Lembra das revoluções que ocorreram em 1789 e 1798? Né, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que os caras reprimiram de modo violento, fizeram execuções públicas. O Dom João ele faz o mesmo modus operandi. Ele pega e aplica as mesmas sanções. Assim, eu não vou tolerar rebeldia. Tá? Então, aqui a Revolução de Pernambuco, a Revolução Pernambucana, foi um movimento contrário ao poder de Dom João, mas que acaba sendo duramente repreendido e derrotado. Né? Então, a gente acaba tendo também execuções públicas em relação a esse movimento. Também, quando o Dom João chega no Brasil, ele começa a desenvolver uma política de expansão territorial, tá certo? Ele queria fazer cada vez mais um império maior e forte, né? Gente, tem em mente que assim, toda visão imperial é uma visão que busca adquirir mais e mais territórios, tá? Porque o acúmulo de territórios significa também um acúmulo de riqueza. E quanto mais territórios eu tenho, mais rico meu estado, meu império será. E também mais eu mostro a minha força.
E aí, então, Dom João aproveitou que estava em crise com a França e pegou e anexa em 1809 a Guiana Francesa. Obviamente, para anexar a Guiana Francesa, o Dom João contou com o apoio do exército inglês, né? Contou com o apoio dos ingleses, e isso foi uma nítida demonstração para a França assim, ó, nós estamos em guerra. Você atacou Portugal, você quis tomar Portugal, beleza, agora toma. Eu na América estou tomando a Guiana. A Guiana permaneceu sendo parte do Brasil até 1817, pois com o Congresso de Viena, o que eles falaram? Olha, vamos fazer a política da boa vizinhança aqui, vamos tentar resolver as coisas, e como a Guiana já pertencia para a França, devolve ela. Tá? Então, em 1817, Dom João ele devolve a Guiana para os franceses. E aí também nós teremos, em 1821, a anexação da região da província da Cisplatina, que é o que a gente conhece hoje como o Uruguai, que foi aquela coisa que eu já comentei na independência da região do Rio da Prata. Com a independência da região de Buenos Aires, né, que vai formar a província unida do Rio da Prata, nós temos que os crioulos, né, de Buenos Aires também tentarão anexar essa região, que até mesmo antes chamava-se Banda Oriental do Rio da Prata. Né? Então, eles estavam tentando controlar essa região. Por quê? Essa região, como vocês podem ver no mapa da página 30, controla o acesso das mercadorias para o sul da América e para o centro. Entendeu? Assim, ou seja, ela é extremamente estratégica para o comércio na região sul. Beleza? Então, você tinha os argentinos que estavam de olho no Uruguai e os brasileiros. Só que os uruguaios, tá? Eu estou usando os nomes atuais para ficar mais fácil para vocês entenderem. Só que os uruguaios eles pegavam assim, olha, não quero nenhum dos dois, mas prefiro ficar com o Brasil do que ficar com a Argentina, né? Para vocês verem aí como já começa a rivalidade de Brasil e Argentina, ó, não é só no futebol. Então, pois bem, voltando aqui. Aí, então, Dom João ele vai intervir nesse conflito que tem entre Uruguai e Argentina sobre a desculpa de também temer uma invasão na região sul do Brasil e tal. E, com isso, em 1921, ele passa a anexar a província da Cisplatina. Ele consegue expulsar lá as tropas argentinas e ele fala assim, olha, agora vocês precisam aceitar fazer parte do nosso reino. E aqui, deixa eu ver, o Uruguai ele fica até... Depois eu vou procurar, que me fugiu da memória, até que ano o Uruguai permanece fazendo parte do reino brasileiro. Então veja aqui que inicialmente, quando Dom João vem, né, para o Brasil, a gente tem aí uma expansão do Brasil. Mas essa expansão basicamente não deu muito tempo. Né? Minha gente, até aqui alguma dúvida? Então vamos lá. Continuando aqui, né, nós temos um detalhe, mas que é importante, né, que aqui na apostila fala bem rapidamente, mas é importante a gente dar um destaque, que foi a coroação de Dom João. Então, duas coisas que vocês precisam lembrar. Primeiro, Dom João só passa a ser chamado de Dom João VI em 1818. Tá? Antes desse período, ele era chamado apenas de Dom João. Por quê? Aí vem o segundo fator. Quem era a rainha, né, quem era, eu vou colocar, a monarca, era sua mãe, a rainha Dona Maria. Mas só que o que acontece? Lembra que Dona Maria, ela era considerada louca, né? O apelido dela era Dona Maria a Louca. Então, interditam a Dona Maria e dão plenos poderes políticos para Dom João. Só que Dom João ele vai administrar o Estado
como príncipe regente e não como rei, porque a monarca ainda está viva, tá? Então, é somente em 1818 que Dom João passa a ser o rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Beleza? Percebam aqui que Dona Maria ela morre em 1816. Deixa eu... Ela morre em 1816. Mas somente em 1818 que nós temos aí a aclamação, ou melhor dizendo, a coroação de Dom João como rei. O que acontece? Até mesmo a situação política, tá? Lembra aqui que a gente está dentro, aqui a gente está no final, logo após o Congresso de Viena, então estão tentando aqui ver o que vai acontecer com Portugal, com a coroa portuguesa, tá? Tem uma séria instabilidade. Você tem também uma visão assim, aqui seria meio que notícia de bastidores, né? Mas entre a própria nobreza, né, entre os próprios membros da corte, não se via, Dom João não era uma figura tão bem aceita assim, tá? Aí então Dom João ele faz uma sacada interessante, que é unir forças com a Áustria. O que ele faz? Ele casa o seu filho Dom Pedro, que depois será Dom Pedro I aqui no Brasil. Ele casa seu filho Dom Pedro com a princesa Leopoldina da Áustria, juntando a Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo, né, que seria a dinastia de Portugal e a dinastia da Áustria. Então, com essa aliança com a Áustria, né, ele mostra ali com o seu traquejo político, que ele pode ser sim um monarca e um grande estadista. Então, é somente em 1818 que Dom João será aclamado, será coroado rei. E com isso, a gente vem com a principal questão da aula de hoje, que é a Revolução Liberal do Porto. Então, gente, hoje eu vou falar até a formação das cortes. Na próxima aula, eu vou focar mais a explicação sobre no que foi as cortes, né, quais eram as ideias das cortes. Hoje a ideia é fazer vocês entenderem bem essa questão da Revolução Liberal do Porto, beleza? Aí já deixo para vocês lerem o texto da página 32 e responder os exercícios da página 33. Dessa vez deixa eu anotar aqui para não esquecer. Bom, gente, vamos fazer uma pequena pausa no que a gente está estudando e veja que a gente está falando muito sobre, obviamente, porque a história, essa parte da história é a história do Brasil, e a gente está focando sobre as coisas que aconteceram no Brasil, sobre como o Brasil conseguiu uma liberdade política, uma liberdade econômica, né, muito grande. Em outras palavras, a vinda da família real para o Brasil soltou o cachorro da coleira. Só que, assim, enquanto o Brasil ele está, vamos colocar assim, crescendo, Portugal não está numa situação muito boa. Por quê? Lembrando que a família real ela sai de Portugal e vem para o Brasil e deixa Portugal à mercê das tropas francesas. Então, o que vai acontecer? Com a vinda da família real, Portugal vai ser dominado de 1807 até 1814 pelos franceses. Após a ocupação francesa, nós temos a ocupação britânica. E o pior, a ocupação britânica tinha o apoio da monarquia. Tá? Quando eu falo apoio da monarquia, eu estou falando da monarquia portuguesa. Justamente porque a ideia era a família real continuar no Brasil e ter um administrador inglês ali, mantendo o poder de Dom João lá em Portugal e cuidando aí lá cuidando um pouquinho aí da administração pública de Portugal, mas o reino, a corte já estava toda estabelecida no Brasil. Isso vai gerar sérios problemas sociais em Portugal. O principal vai ser o empobrecimento, né? Muitas pessoas ficaram viverão na linha da miséria, né? Quando a gente fala também do empobrecimento, a gente já pode colocar aqui também que terá fome, né? As condições de vida que serão precárias.
Fora também que a população de Portugal diminuiu drasticamente. Por quê? Ou as pessoas morriam por causa das invasões, né, tentando se defender das invasões, ou senão eles falam assim, eu não quero ficar nessa situação, eu não vou ficar aqui, vou me embora. Né? Então, ou eles morriam, ou eles deixavam Portugal. Ok? Então, aqui, enquanto o Brasil estava colhendo grandes frutos com a vinda da família real, Portugal estava passando por um momento bem conturbado e bem difícil. Tá? Aqui, creio eu, que foi um dos piores momentos para Portugal nessa fase. Aí, então, um grupo na cidade de Porto, insatisfeito com a administração inglesa, vai se rebelar contra ela. Tá? Então, essa rebelião, essa manifestação contrária aos ingleses, ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto, né? Ou seja, da cidade de Porto, que era uma das, se eu não me engano, Porto é a segunda maior cidade depois de Lisboa, em termos, acho que tanto em termos de tamanho quanto em termos de importância, tá? Mas aí o Anselmo ele pode confirmar com vocês. É o Anselmo na geografia com vocês, né? Não sei porque eu achei que fosse Marcelo é o nome. Então, aí, o que acontece? Os caras expulsam os ingleses, tá? Então, essa revolução ela é inspirada sobre os ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. Eles conseguem enxotar os ingleses e falam assim, olha, a partir de agora, vamos colocar ordem no barraco. E eles fundam as cortes. A corte, melhor dizendo, né? O que é a corte? Vai receber o nome de Conselho de Estado, mas nada mais era do que o parlamento português. Por que eles vão usar um nome mais Conselho de Estado do que parlamento? Porque aqui, uma das características políticas de Portugal é justamente o apoio à monarquia. Então, eles não queriam acabar com a monarquia. Embora o movimento fosse liberal, assim, é liberal para os portugueses, tá? É liberal também na seguinte questão. O que eles olham? Falam assim, olha, o rei ele foi vacilão. Né? A família real ela foi vacilona. Então, agora a gente vai começar a limitar um pouco o poder deles. Então, qual que é a ideia? Eles queriam elaborar, eles queriam transformar Portugal em uma monarquia constitucional. Por isso que eles criam esse Conselho de Estado, para elaborar a Constituição. Tá certo? Então, aqui, as cortes, ela é feita inicialmente para criar uma Constituição, na qual obrigava Dom João e sua família a retornar para Portugal se eles quisessem manter o título de monarca. Tá? Já que ele era rei de Portugal, ele deveria voltar para Portugal para manter o título, senão ele iria perder o título. Ok? É óbvio que aqui Dom João não vai aceitar, mas ele fala assim, olha, é melhor eu perder parte do meu poder do que perder o meu poder por inteiro. E aqui, por que eu falo a questão do Conselho de Estado e não parlamento? Porque a ideia de parlamento que a gente tem é a ideia do parlamento britânico, né, na qual o parlamento ele fazia quase tudo, e os reis, né, na Inglaterra, depois da Revolução Inglesa, não faziam mais nada. Em Portugal não vai ser assim. Em Portugal, o que vai funcionar? Vai funcionar a monarquia constitucional, na qual o rei ele vai ser o chefe do executivo e as cortes vai liderar o legislativo. E o rei ele tem plena autonomia, plenos poderes, desde que ele obedeça à Constituição. Beleza? Aí, isso eu vou focar, essa questão eu vou focar um pouquinho mais quando a gente for falar sobre a independência do Brasil, mas aí, de novo, Dom João se viu entre a cruz e a espada. Por quê? Era óbvio que os brasileiros, a aristocracia brasileira, não ia aceitar o retorno de toda a família real. Justamente porque eles já estavam ligados que os portugueses eles queriam reconduzir o Brasil à condição de colônia. Porque qual que era a ideia desses carinhas aqui, né, da Revolução de Porto? Olha, vamos fazer um parlamento, vamos fazer uma constituição, o rei volta para Portugal e a gente volta a colonizar
ao Brasil. Volta a colonizar o Brasil é o seguinte, volta a colocar o Brasil como status de colônia, colocando o pacto colonial e por aí vai. Só que a gente já passou alguns anos de mudanças estruturais e sociais dentro do Brasil, tá certo? Então, a elite, a aristocracia brasileira vai falar assim, você vai ficar aqui, João, né? Não, a gente não vai aceitar. Então, o que Dom João ele faz? Ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou retornar para Portugal, minha mulher também está aqui, não está gostando do Brasil, né? A mulher de Dom João odiava o Brasil, tanto que tem aquele um relato histórico que ela faz, que ela bate o sapato, né, antes de entrar no navio para ir para Portugal e diz, daqui eu não quero levar nem a terra, né? Alguma coisa assim, de tanto que ela não gostava do Brasil. Então, Dom João volta para Portugal para continuar sendo rei lá, mas deixa seu filho Dom Pedro aqui no Brasil como príncipe regente, tá certo? E percebam que o ano que Dom João volta para Portugal é um ano muito próximo da nossa independência. Beleza, galerinha? Então, aqui, gente, eu encerro a aula de hoje falando, então, sobre a formação das cortes. A ideia inicial das cortes era recolonizar o Brasil, obrigando Dom João a voltar para Portugal. Então, na próxima aula, a gente vai falar melhor sobre essas ideias aí da corte e o que sucede. Beleza? Dúvida, questionamento, aflição? Não? Nenhuma? Tudo certo? Então, galera, boa semana, bom final de semana. A semana começou agora, eu já estou querendo que termine, né? Boa semana a todos, tá? Bons estudos e qualquer coisa eu estou disponível na Agenda Edu, beleza? Abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, Sara. Tá.